Fala pessoas, está começando o primeiro podcast do Mundo Jovem Team do ano de 2014. E para estrear bem esse ano, estamos aqui com um tema pra lá de inspirador, um tema que todos nós aqui sonhamos em fazer um dia. E para esse programa contamos aqui com eu acho que é o programa que mais teve participantes. Nós estamos aqui com 4 participantes, sendo 2 estreantes aqui. Então eu começo então por ele, que já é macaco velho, já tá desde o primeiro programa conosco, o Eduardo, do Massacrente. Valeu aí pelo macaco velho. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo. E como diria o Martin Luther King, I have a dream. Além dele, temos também a nossa aniversariante de hoje. Depois nós vamos cantar os parabéns pra ela. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tá completando os seus... Quantos anos, Agatha? 23 anos, né? Alguns. Quem é que mulher não gosta disso, né, cara? Então, com vocês, então, a Agatha, nossa aniversariante, e também participando do podcast. Oi, gente. Prazer de novo estar aí. Feliz 2014 pra todo mundo. E é isso aí. Então, nosso próximo integrante, ele que é o intelectual aqui da roda, nosso escritor, músico, compositor, talvez até ator, né, Abner? Ele vem lá do blog achando... Cara, que péssimo isso. Ele vem lá do blog achando graça. Com vocês, o Abner. Fala, galera. Eu queria só dizer que eu realizei o sonho do Rômulo em me conhecer. Ele tirou foto comigo, colocou no Face. Pô, eu me sinto realizado por ter realizado o seu sonho, Rômulo. Um beijo pra você, cara. Também mais uma estreante aqui de podcast, fazendo aqui sua estreia, quem sabe nos próximos programas, né? Com vocês, a Daniela. Daniela, então se apresenta aí, seu tipo sanguíneo, seu time de futebol, qual igreja, qual cidade, que tipo de comida você gosta, manda bala aí. Então, pessoal, olá, bom dia, boa tarde, boa noite também. Meu nome é Daniela Abad, mas podem me chamar de Dani, assim ninguém chama de Daniela ou não, então fica fácil. Eu tenho 23 anos, eu sou Relações Públicas, sou de Minas Gerais, de Belo Horizonte, mas estou morando em São Paulo, na capital. E queria agradecer por esse convite, parabenizar todos vocês pela essa iniciativa. Eu me converti em junho do ano passado, na verdade, sou bem recente aí de conversão, mas estou frequentando a Bola de Neve em São Paulo. E estou aqui para contribuir, espero que inspire vocês também a ter um 2014 e os próximos anos bem legais na vida de vocês, com vários sonhos se realizando. E não sei se vocês perceberam as piadinhas aqui internas, frases internas, mas o nosso tema de hoje é sobre sonhos. É bom, não, bom que ele não me apresenta, não. Ele apresentou a galera toda, aí o Guilherme não é importante. Você gente, é um cara que prazer. grava só. Pois é, gente, muito prazer, o Rômulo me apresentou, você já me conhece, mas eu sou o Guilherme, beleza, tamo aí, vamos lá. Rômulo, obrigado pela parte que me toca. Isso aí tava planejado, é pra descontrair. Vamos lá, continua aí, o Rômulo vem com... Continuando então o assunto, iremos então falar sobre sonhos. Para isso estamos hoje com um time aqui de podcasters aqui, de estreantes também. E eu pensei nesse tema por quê? Porque estamos começando agora 2014, né? Estamos no início de janeiro ainda. E com certeza é nessa época que começam as famosas listas, né? De objetivos pro ano, né? Emagrecer, estudar inglês, viajar mais. Eduardo, qual que foi a sua lista para o 2014? Sua lista de desejos? Ih, rapaz. Já vou começar pessimista aqui então, né? Porque eu não costumo fazer listas, né? Até antes de gravar o podcast eu tava pensando um pouco sobre isso. Depois a gente vai falar um pouco mais aí no desenvolver da conversa, né? Mas eu tô numa fase assim de uma mistura de contentamento com comodismo, sabe? Então não fiz assim, não costumo fazer listas, não costumo fazer planos assim, metas para atingir, né? E isso no mundo moderno hoje é quase um crime.
você não ter metas, você não ter sonhos, você não ter objetivos. Mas eu, pessoalmente, né, nada contra quem faz isso ou quem tem metas, eu acho que isso é muito bom. Mas eu, pessoalmente, eu tô numa fase assim que realmente eu tô contente com como as coisas estão. É claro que sempre a gente almeja algumas coisas mais e tal, melhorar em algumas coisas, né? Mas em resumo, assim, não fiz nenhuma uma lista assim de sonhos ou metas para 2014. Eu sou muito daquela filosofia de que as coisas vão... eu procuro sempre no que eu faço fazer um bom trabalho e dar o meu melhor, e o que vier assim é presente de Deus, né? É consequência. Então, mas não costumo assim fazer listas, projetos e coisas assim. Certo. E você, Daniela, qual foi sua lista de sonhos e objetivos aí para 2014? Então, eu, ao contrário, já sou bem adepta às listas. Eu sempre acabo colocando os pingos nos is, digamos assim, para saber o que fazer, como fazer, quando fazer. Mas eu confesso que esse ano as minhas metas estão um pouquinho diferentes. Antes eram sempre ligadas às coisas materiais, eram sempre ligadas às coisas que a gente encara como importantes, e hoje acho que é mais ligada à transformação. Tanto minha mesmo, de pessoas que eu conheço. Então, assim, acho que não gostaria de revelar todas aqui, mas acho que basicamente todas as minhas metas neste ano têm a ver com isso. Tem a ver com conhecimento, autoconhecimento, com transformação, com conhecimento sobre Deus também. E claro que a gente tem algumas coisas para fazer, né? São questões de carreira, questões de estudos, afins, que você coloca como meta, mas não necessariamente são grandes sonhos. São metas, são passos para você alcançar um objetivo maior. Mas tem várias coisinhas assim. Bacana. E você, Agatha? Qual que é a sua lista aí para 2014? Bom, eu também, eu não fiz exatamente uma lista de sonhos para alcançarem, não. Mas eu fiz alguns objetivos que precisam, como o último ano de faculdade, o último ano que, né, o primeiro ano de um emprego mesmo. Então é basicamente isso, são objetivos para estudos e estudos. Bacana. Abner? Bom, caras, eu tenho um sonho esse ano que eu pretendo realizar, que é finalizar meu romance, meu livro. E tô eu falando tenho... que é intelectual, tá vendo? Nada, cara. Qualquer um hoje escreve. Mas é maluquice que recentemente eu tenho sonhado com as minhas personagens, o que é muito maluco, cara. E é muito legal quando você coloca no texto mesmo algo que você sonhou. E eu tô nessa fase, assim. Eu acredito em listas também, faço as minhas. Gosto de revisitá-la no final do ano para saber o que eu realmente consegui, mas se tem alguma coisa para compartilhar com vocês é essa, assim, que eu consiga em 2014 finalizar o meu romance. E Guilherme? Dessa vez você não esqueceu, que bonito. Tá bem? Vamos lá. Bem, pra esse ano, eu acho muito bonito quem consegue fazer lista. Acho interessante. Eu não consigo. Minha falta de organização não permite. Mas... High five aqui, ó. High five virtual. Nóis. Pois é, eu acho que eu seria uma pessoa mais organizada e conseguiria atingir mais fácil minhas metas se eu conseguisse colocar elas, esquematizar elas pelo menos. Mas eu tenho assim alguns planos para esse ano, alguns sonhos realmente, né? Eu preciso de formar, não é nem a questão de querer mais, já chegou na questão assim, eu preciso, e tem que ser no meio do ano agora. Terminar um curso, eu pretendo, quando eu terminar, eu pretendo fazer outro curso, nada a ver com o que eu tinha feito antes, com um lado um pouquinho diferente, uma coisa assim, nada a ver mesmo, que tem muita gente que vai ficar, mas então beleza, né? Eu tenho que correr atrás disso, e pra isso eu preciso mudar muito o meu jeito, né? Assim, o meu jeito, não mudar o meu jeito de pensar, mas o meu jeito de agir, algumas atitudes minhas, que eu acho que isso é basicamente o que eu preciso de buscar esse ano, que eu vou tentar buscar esse ano. Acho que é basicamente isso. Bacana. Então, essa foi uma apresentação básica, né? Para vocês poderem conhecer os sonhos de cada um aqui, já saber quem tem os objetivos, quem não é adepto da lista, né? Eduardo e Guilherme. Não é questão de não ser adepto, é uma questão de não conseguir. Eu não consigo colocar no papel o que eu quero. Mas agora, eu vou fazer uma pergunta agora. Eu abro aqui para todos, quem quiser começar, fique à vontade, até para a discussão poder correr melhor. Bem, a questão é a seguinte, cada um aqui falou sobre seus sonhos, cada um aqui falou sobre seus objetivos, sobre suas metas, mas o que é um sonho? Como
um sonho pode ser definido? Se fosse para conceituar sonho, como é que seria o conceito de sonho? E o principal, qual a importância de buscarmos realizar os nossos sonhos? Aberto, já, quem quiser começar. Abner, começa então. Olha, cara, imagina, é difícil Vai fazer lá isso. o intelectualzinho aí da... Cara, eu acho que é bom pressão, parar, hein? assim. Eu tô me sentindo agredido. É sério. Imagina. Não, olha só, o bullying é gospel, é permitido, então você não pode você ofender. Eu já não tenho uma boa fama, cara, então só vai... Olha, mas assim, eu acredito, eu tenho uma inclinação a verificar a questão da interpretação de sonhos a partir da psicanálise, assim. Então eu leio bastante coisas de Freud, de Jung, e aí eu posso puxar daí, a partir daí que eu compreendo um pouco, assim. Existe uma estrutura narrativa no sonho que tem a ver inicialmente com a questão de memória. Então, assim, eu não vou saber tecnicamente falar, e ia ser chato pra caramba, mas durante o sono que sua mente, no caso, trabalha essa questão da memória que fica alocada ali no subconsciente. Mas acho que a gente não tá falando muito disso, né? Dessa questão do sonho, sim, daquela coisa do planejar, né? O que você quer e como é que você faz isso. Mas diretamente está também ligada à questão do sonho, porque a partir do momento que você começa a exercitar a sua mente num objetivo, fatalmente você vai sonhar com isso, mesmo que você não tenha memória disso ao acordar, assim. Então, eu acredito que existe uma riqueza muito grande nessa coisa do sonhar, mesmo assim, de verdade. E nas teorias da psicanálise tem cada ser vai ter uma estrutura narrativa muito peculiar, muito própria, assim. Então, por isso que é muito complicado e por isso a dificuldade em você conceituar o que é sonho. Beleza. A importância do sonho para uma pessoa. Como é que o sonho, como é que o objetivo pode inspirar uma pessoa, pode motivar uma pessoa? Um sonho, por exemplo, Abner, ele tem a capacidade de transformar uma vida? Cara, eu acredito que sim. A gente viu já muitos depoimentos de pessoas que, por exemplo, inspiradoras, assim, casos de vida como da Oprah, por exemplo, da Oprah Winfrey. Vocês já ouviram falar, é uma figura super famosa, assim, que num determinado momento ela para a vida dela e ela vai atrás ou em busca de um sonho. Assim. Tem aquele filme também, Um Sonho de Liberdade, enfim. Tem vários exemplos aí na cultura pop que podem nos ajudar a entender como isso é importante, sim, entendeu? Não diz respeito somente a uma fantasia, mas algo que pode e deve ser buscado, sabe? Eu acho que a questão do sonho tem a ver diretamente com o que a pessoa é, sabe? Ou com o que ela pretende se tornar. E ele é muito revelador, assim. Eu não sei se vocês já partiram pra uma coisa de contar o seu sonho pra alguém. Como é maluco fazer isso? Eu não sei se vocês já fizeram, mas eu tenho a minha esposa que às vezes a gente troca uma ideia quando acorda que é de uma maluquice sem tamanho, mas que revela, às vezes, desejos que você, de olhos abertos, por exemplo, não investigaria dentro de si, entendeu? É como se sua alma se revelasse através do sonho. Bacana, cara, bacana. Nunca tinha pensado por esse lado. Realmente é bacana. E você, Daniele? Se fosse pra você poder conceituar sonho, como é que você conceituaria? E o principal, eu faço a mesma pergunta pra você, como eu fiz pro Abner. Um sonho, né, um objetivo, ele tem a capacidade de mudar uma vida? Então, anos atrás eu poderia dizer até que são objetivos, como eu já tinha falado um pouco antes, que a gente tem os objetivos, as metas, enfim. E hoje eu vejo que sonho é um pouco mais que isso, sabe? São propósitos de Deus para a nossa vida. São objetivos sim, mas que fazem parte de um plano maior. E não é apenas o sonho, eu acredito que o sonho não é apenas uma meta que você vai alcançar. O sonho é algo que ele te proporciona uma jornada, algo que você vai buscar, e no meio desse caminho você vai aprender muita coisa. Eu falo isso até com minha própria experiência. Eu mesmo sempre tive vontade de trabalhar em São Paulo, e surgiu uma oportunidade para ir no ano passado, eu acabei indo. A princípio era uma meta, era um sonho profissional, mas que com ele veio carregado de várias oportunidades pessoais, várias oportunidades de aprendizado, a questão de buscar a Deus também. Então, assim, tudo isso foi um pacote que fez parte desse sonho.
Então, se antes eu achava que era uma meta, um objetivo terreno, algo ali que, para ano que vem eu quero isso, quero realizar esse sonho, uma vontade, hoje eu vejo que não é só uma vontade, é uma oportunidade de transformação em prol de um objetivo. E que, claro, tem que estar conectado, sim, com o propósito que Deus tem para sua vida, algo que é maior, é um plano maior e que não vai atingir só você. E aí, respondendo a sua última pergunta, a gente tem essas oportunidades de sonhar e de realizar um sonho para você se aproximar tanto desse plano maior, e enquanto você realiza o seu sonho, você vai atingindo não só você mesmo, mas as pessoas que estão ao seu redor. Você se motiva. Eu não consigo imaginar que a gente está aqui estacionado na vida, né? Não tem como. Então, para você continuar caminhando, para continuar em busca de alguma coisa, você tem que ter esse alguma coisa, esse norte. E aí, seguindo para esse lugar onde você quer chegar ou realizar alguma coisa, você vai ter um testemunho legal, você vai ter uma história para contar que vai impactar as pessoas, vai ter uma oportunidade de se transformar, de perceber coisas que você antes achava que não era possível realizar, e por causa de um sonho você vai além dos seus limites. Eu acho que é isso. São coisas que são oportunidades de crescimento que a gente tem e que impedem que a gente deixe que a vida nos leve. Você começa a direcionar, você tem direcionamento também, mas você vive em prol de alguma coisa, você vive em prol de um caminho que você vai construindo ao longo do tempo, até chegar lá. A Dani, ela tocou em um ponto bem interessante, que ela falou em relação aos sonhos que Deus tem pra nós, né, Dani? Você falou um pouco sobre isso aí, né? Sim. Então, porque a questão agora é o seguinte, Guilherme, por exemplo, nós temos nossos sonhos e como a Dani falou, Deus também tem os sonhos dele pra nós. Mas como saber quais os sonhos e projetos que Deus tem pra uma pessoa? E se o sonho que a pessoa tem estiver em conflito com os planos de Deus? Como é que a pessoa pode discernir isso, Guilherme? Só um comentário. Quando o Abner começou a falar, eu fico preocupado com uma coisa que eu gosto. Acho que eu não sei se todo mundo que tá me ouvindo vai se identificar, ou o pessoal que tá gravando. Essa questão assim de sonho mesmo assim, de você deitar e... Igual ele falou assim, quando você sonha dormindo, é algo assim que... O que você tem, o que você imagina acordado acaba que reflete nisso, né? No que você vai ter dormindo. É uma coisa assim, eu não tenho sonho dormindo, cara. É uma coisa assim, incrível. Às vezes eu chego a me preocupar. Você tem sonho sim, é que você não recorda, cara. Pois é, igual assim, isso que eu acho complicado, porque todo mundo fala de alguma coisa assim, eu sonhei com isso essa noite, Cara, eu não lembro de nada. Assim, do jeito que eu deito, eu acordo, sabe? Parece que assim, eu fiquei 8 horas em coma, não aconteceu nada, sabe? Assim, é sério mesmo, cara. E assim, aí eu vejo o pessoal falando assim, nossa, essa noite eu sonhei um sonho muito louco. Eu falo assim, velho, mas eu não sonho, que droga, por que eu não tenho isso? Sabe, assim, é só um comentário à parte, nada a ver. Mas assim, se você tem isso também, eu falo isso pra te consolar. Se você também passa por isso, você não é o único no mundo. Pelo menos eu passo por isso também. Eu não lembro de nada que eu sonho. Não se preocupe. Agora você falou assim que essa questão dos sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Aquilo que como Deus... saber, né? Porque vamos... Não, porque a Daniela tocou nesse ponto e tava até aqui na pauta, né? Então eu já tô pegando um gancho. Porque vamos supor que eu tenho um sonho, mas Deus tem outro. E se eu estiver entrando em conflito com Deus por causa de um sonho meu? Ou como saber qual sonho que Deus tem pra mim? Entendeu? Cara, vamos supor, outro exemplo, vou tirar outro exemplo aqui. A Dani falou que tinha o sonho de mudar pra São Paulo, né, Dani? Isso, então, a questão é a seguinte, foi Deus que colocou esse sonho nela? Ou esse sonho é dela? Não sei se você conseguiu captar o que eu quis, né? Eu entendi. Assim, eu acho que muitas vezes nós temos sonhos ou construímos metas muito mais baseados naquilo que nós queremos do que aquilo que realmente Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho certeza que muitas vezes nós fazemos isso devido à nossa natureza caída e tal, acaba que a gente leva a crer andar pelos nossos meios. Mas tem uma coisa assim que eu também acredito, se for algo assim que, sei lá, a gente tem que entender muito assim, tem aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, muitas vezes, aquela coisa assim, pode ser um sonho que você tem e tá de acordo com a vontade de Deus para sua vida, e aquilo naturalmente vai acontecer. Mas tem coisas que eu acho que você acaba fazendo e não é o que Deus tem planejado para você.
E pode ser que até que você comece a fazer aquilo, mas vai chegar um momento que aquilo não vai dar certo. Porque eu acredito que aquilo lá nunca foi o que Deus realmente tinha preparado para você. Uma coisa assim que eu sempre tento fazer bastante, que eu faço quando eu tenho que tomar alguma decisão assim, é mais importante, alguma coisa assim que vai mudar em muito a minha vida, eu oro muito antes. Tudo, assim, na verdade, qualquer coisa que a gente vai fazer, eu acho que é importante a gente colocar na presença de Deus antes da gente, pelos nossos próprios meios, buscar realizar aquilo. Mas quando tem alguma coisa, algo muito importante, algo que eu sei que vai influenciar bastante a minha vida, e algo que eu sei, eu tenho mesmo porque muitas vezes eu fico pensando em certas coisas que eu não sei se é aquilo que eu quero, ou se eu não tenho a certeza se é aquilo que Deus tem pra mim. E eu sempre tento guiar muito por isso. Eu me apego nisso, sabe? Eu pego e começo a orar naquele sentido. E muitas vezes, assim, às vezes as pessoas têm aquela vontade que Deus chega em você e fala assim, ó, você vai fazer isso ou não vai fazer isso. Não, eu acho que quando é algo, igual eu já tinha dito antes, quando algo é da vontade de Deus, coisas naturalmente vão caminhar pra dar certo, pra aquilo acontecer. Ou então, quando algo não é da vontade de Deus, aquilo naturalmente não vai dar certo, sabe? Eu acho que acontece, acho que é mais ou menos assim que acontece. Não sei, eu posso estar errado, não sei, mas é pelo menos o que eu penso é isso. Certo. E você, Agatha? Bom, eu particularmente eu já tive e tenho, na verdade, né, muito conflito quanto a isso, né? Porque, como já foram ditos aí por todas as pessoas, o sonho, ele não é apenas aquele objetivo, não é apenas a meta, né? É algo que vai gerar muitas outras coisas. Então, eu particularmente, eu fico pensando e fico imaginando como é que eu posso sonhar uma coisa que seja compatível com a vontade de Deus. E a conclusão que a gente pode chegar é que é a intimidade com Ele. Porque se a gente não sabe aquilo que Ele tem para nossa vida, como é que a gente vai saber, né, diferenciar aquilo que é meu e aquilo que é de Deus? Aquilo que é vontade da carne e aquilo que é vontade que Deus quer que eu faça. Então, eu particularmente, eu tomo muito cuidado com isso. E foi uma coisa que eu decidi durante todo esse ano, durante o ano de 2014, é que eu, particularmente eu, Agatha, não quero ter sonhos. Eu quero viver aquilo que Deus tem pra minha vida, né? Então, eu acho que sonhos são necessários demais, né? Eu acho que todo mundo precisa de acordar e falar, olha, hoje eu vou fazer isso porque eu preciso disso, ou porque eu anseio comprar isso, alguma coisa assim, né? Então, todos os dias eu vou acordar para saber aquilo que Deus tem pra minha vida e para saber quais são os sonhos dele. Porque a palavra de Deus diz que Deus é quem dá o querer e o realizar. Então, até os nossos fracassos são exemplos de que Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle dos nossos sonhos. Eduardo, fechando então esse ciclo aqui do debate, só para poder já frisar bem essa questão. Como a pessoa, então, ela pode discernir sonhos de Deus e sonhos meus? E como fazer com que isso não entre em conflito? Bom, uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto o pessoal falava, é a questão dos sonhos pessoais e dos sonhos coletivos, né? Todo mundo tem sonhos pessoais, eu também tenho, né? Mas eu acho que o sonho coletivo, ou seja, de não fazer só para mim, mas fazer visando atingir pessoas de uma forma, atingir que eu digo, de uma boa forma, né? Você incentivar pessoas de forma a você contagiar pessoas com a tua fé, né? Eu acho que acima de tudo eu acho que esse sonho coletivo, né? Não o meu sonho, não o sonho do pastor, não o sonho mas o sonho daqueles ensinos de Jesus, né? Eu acho que o nosso maior parâmetro aí mesmo é estar de acordo com a vontade de Cristo. Eu acho que esse é o maior parâmetro que a gente deve ter, né? Nessa questão de sonhos. A gente deve sim realizar os projetos pessoais, não vejo nenhum problema nisso. Eu também tenho meus projetos pessoais, né? Embora eu não faça listas e tal, como eu disse lá no começo, mas eu tenho sim, eu almejo algumas coisas, né? Mas eu nunca almejo aquilo para mim mesmo, né? Eu sempre procuro fazer alguma coisa bacana, uma coisa legal, mas que possa, de alguma forma, com o meu trabalho, com aquilo que eu estou fazendo, alcançar pessoas para Cristo ou de alguma forma edificar vidas, né? Então, acho que o segredo, talvez, né, na minha opinião, assim, de saber se o teu sonho está de acordo com a vontade de Deus é esse, né?
né? Porque Deus nunca pensou individualmente, ele sempre pensou coletivamente, né? Mesmo quando ele abençoava uma pessoa, por exemplo, os grandes heróis, chamados heróis da fé na Bíblia, Abraão, né, Jacó e tal, era sempre com um prol de abençoar, por exemplo, uma nação, né? Então acho que pensar por esse viés aí é uma boa forma de você resolver talvez esse conflito, né? De, será que os meus sonhos, será que aquilo que eu tô almejando tá de acordo com a vontade de Deus ou não, né? Então acho que isso aí é um bom parâmetro pra gente avaliar. E tem também eu até tava pensando aqui, depois você pode até cortar, Romulo, se achar que não é relevante, mas esse lance de os sonhos de Deus, né? Eu, pelo menos, não lembro, talvez até minha memória esteja muito falha, de ouvir essa expressão na Bíblia, né? Eu não lembro de ouvir isso, né? Eu não sei se... Enfim, tô sendo chato aqui, mas enfim, né? Cara, você me lembrou de uma música da Ludmilla Febre. Os sonhos de Deus, já vai! São maiores que os meus. Fernandinho, hein? Daniela, você queria fazer um comentário? Então, eu queria só complementar, porque eu concordo também com o que a Agatha falou sobre a questão da intimidade. Quando a gente não sabe se o sonho é de Deus ou não, geralmente a gente tem dúvidas. E quando você tem dúvidas é porque algo ali não está certo ou não está alinhado ao que ele tem para você. Então, se você imaginar que os seus sonhos vão atingir vidas de outras pessoas e que as motivações que você tem, elas não são egoístas, no sentido de, eu quero sonhos para minha própria honra, para minha glória, para questão de fama e tudo mais, não que isso seja errado até, mas acabam sendo consequências, mas não pode partir do pressuposto de que motivação é somente ligado a você. Então, por que você quer aquele sonho? Se você tem dúvida, você tem que colocar isso diante de Deus enquanto oração. Então, usa a oração e você vai ter uma resposta, seja por meio de outra pessoa, seja por meio da palavra, da pregação de um pastor, seja como for. E é claro, a gente tem que confiar, porque não adianta falar hoje, eu quero saber se esse sonho é de Deus ou não. E aí é de Deus, entenda-se que a gente está falando se está de acordo com o plano que Deus tem para sua vida ou não. E achar que amanhã ele já vai responder. Claro que se ele quiser, ele vai sim. Mas você também precisa perseverar. Você precisa ter a paciência de esperar até que o Espírito Santo age e você tenha uma paz. Porque aí quando você sente uma paz, você consegue enxergar os próximos passos, você consegue enxergar como fazer aquele sonho acontecer. E aí sim, o seu coração em paz, você sabe que aquele sonho é de fato um propósito de Deus para sua vida. Bacana. Eu posso ser chato? Não, eu quero isso mesmo, não precisa me esperar não. Cara, eu não quero ser, assim, quer dizer, eu vou ser chato do mesmo jeito. Mas é o seguinte, algumas seitas foram fundamentadas a partir de sonhos que pessoas tiveram como revelação de algo divino, assim. Então é muito complicado atribuir todo sonho ou toda a inclinação do nosso coração a algo de Deus. Então o Coquinho colocou muito bem, assim, Deus não tem sonhos, na Bíblia ele tem planos, e ele é infalível. Sonho é uma coisa, é ilusório, ele é fantasioso, ele é complexo demais. Só para vocês terem uma ideia, aquele sonho que o Jacó tem, em nenhum momento Deus está se fundamentando tudo o que vai acontecer por meio do sonho. O sonho é só um estopim, assim, é um começo. Exato. Apenas. Então por isso que eu fico muito receoso da gente estar falando dessa forma, sem lembrar que a maior parte de seitas, inclusive pastores da atualidade aí, estão a partir de uma revelação muito subjetiva e própria do que ele acha certo e que foi dado por Deus através de sonhos. Então é legal tirar um pouco o pé do acelerador, assim, falando sobre isso. Só para alinhar, assim, no meu entendimento, o que a gente está colocando, a questão de sonho é geralmente coisas que são grandes e são objetivos muito maiores e a gente entende como sonho. Não necessariamente revelações por meio de sonhos em pensamento, dormir, sonhar, enfim. Mas sim o que a gente está encarando como projetos, planos de vida, chamando isso de sonho pela grandiosidade que tem. E aí sim perguntando, mesmo consultando a Deus para saber se é para sua vida ou não, se faz parte dos planos dele, como a gente vê na Bíblia, ou não para você. Abner, eu penso da seguinte forma. A Agatha, ela falou uma coisa muito interessante, que é a questão da intimidade com Deus. Vamos supor, se um pastor, ele, por exemplo, eu tive um sonho de Deus para construir um templo mega luxuoso de 5 milhões de reais.
vamos supor, né? E só que as pessoas ali da igreja que vê aquilo e que tem essa intimidade com Deus, eles vão saber que aquilo não é sonho de Deus, aquilo é um sonho humano e usa Deus como pretexto. Não seria mais ou menos essa questão, Abner? Não, eu compreendo o que vocês estão falando, não tô nem me posicionando contra vocês, eu tô dizendo que quem tá ouvindo é bom, assim, ter o outro lado também, ter muito cuidado em relação a isso, porque o que Deus tinha que revelar, ele já revelou, está escrito na Bíblia. Então é muito delicado a gente pensar sobre isso, sabe por quê? Isso parece e remete à mitologia grega, sabe? E que o Morfeu vai ali criando o sonho, gerando na cabeça da pessoa e aquilo de alguma forma se torna realidade. Então é só um cuidado mesmo, não é nem me posicionando contra, não. Não, mas é bacana esse esclarecimento. Dando então o procedimento, eu começo então com você, Abner, então, já aproveitando já o gancho. Ai, ai. Abner, a sociedade em geral, né, ela passa a imagem do seguinte: você tem que ter como objetivo, tem que ter como plano, como sonho, buscar fama, buscar riqueza, buscar status, buscar um bom carro, uma boa casa. Cara, é errado? Não. Se não for errado, se for certo, até que ponto pode se tornar errado? Eu vou ser bem conciso, assim, eu não vejo nenhum mal em a pessoa querer objetivos como esse, assim. Virão frutos dessa perseguição a objetivos como esse, como virão com coisas menores, assim. Eu, por exemplo, não acredito que uma pessoa é humilde para não ter grandes sonhos, e aí ela é melhor do que uma pessoa que sonha grande, sonha alto, aposta todas as fichas, assim. Eu acredito que Deus é tão Deus para quem sonha pequeno, para quem sonha grande. Se é que eu me faço entender. Não, eu vejo essa questão do... Que daí a gente entra muito na questão material também, né? Que nem você falou de ter uma casa, de ter, enfim, né? Não vejo nada de errado também, ter mais conforto e tudo mais, desde que a gente não esqueça, né, da onde a gente veio. E aquele lance que eu falei da coletividade, né? Que a nossa tendência às vezes é ser muito, ainda mais na sociedade onde a gente vive, ser muito individualista. O problema que eu vejo hoje em dia, que nem eu costumo comentar, a gente entra um pouco na questão da prosperidade e tal, enfim. Eu não tenho problema em falar de prosperidade, mas eu acho problema falar de prosperidade o tempo todo, né? E sempre pra mim, até alguém fez uma observação também, que eu não vou lembrar quem, nas redes sociais. Observe, por exemplo, as músicas, né? As músicas do dito meio gospel. Observe quanto tem de eu nas músicas, né? Para mim, coisas para me satisfazer, mas e quantas músicas a gente canta pensando na coletividade, em nós, né? Isso reflete muito, me lembra muito a oração do Pai Nosso, né? Que a oração do Pai Nosso não é para mim, né? É o pão nosso de cada dia, enfim. Não vejo nenhum problema. Às vezes é que isso se torna tão obsessivo, mas na sociedade consumista que a gente vive hoje, que tem que ter um certo cuidado aí quando se tratar desse assunto, né? Entendi. Ô Coquinho, eu só queria colocar uma coisa que, assim, quando eu disse sonhar pequeno, é que tem muita gente que tem medo, cara, de se expor na vida e de viver com essa desculpa, entendeu? Não, eu não fui chamado pra isso, eu sou bondoso, eu não tenho que ter uma casa, eu não tenho que ter um carro, eu não preciso estudar. Cara, você precisa. Você precisa sim. Assim, qual que é o sonho de Deus? Cara, que você vire homem. Que você se torne uma mulher, entendeu? Que você seja independente, que você abandone a figura de Deus como um paizinho de infância. Entendeu? Aquela infância projetada em que Deus te bloqueia de qualquer mal. Cara, vá pra vida, vá sofrer, vai crescer, entendeu? Então, desculpem a forma como eu coloco, mas eu acho que tem que dar uma sacudida. Tá certo, também cara. tem esse outro lado. Porque é muito fácil apontar o consumismo, porque tem que ter o carro, não precisa ter o carro, mas também é fácil, né? Falar assim, eu não quero ter o carro, porque sabe que pra ter, por exemplo, ele vai ter que batalhar pra caramba, entendeu? Não, como eu disse, eu não sou contra isso, não tem nenhum problema quanto a isso. O problema é quando se usa Deus como meio, né? Então, acho que esse é o ponto.
de usar Deus para alcançar essas coisas. Eu não tenho nenhum problema quanto a, como eu disse, não tenho nenhum problema em falar de prosperidade. O problema é falar disso o tempo todo. E fazer disso uma pregação, digamos, uma pregação maior, né? Até mais importante do que a própria salvação, né? Porque o importante é ter, é mais importante ter do que ser, né? Então, nesse sentido. E a gente também tem que saber que Deus tem preparado o melhor para aqueles que amam. É a questão que a gente sempre ouve, que todo mundo que busca o caminho, todo mundo que procura Deus, ele vai obter o melhor. E não tem que ter medo, de fato. As pessoas, como vocês têm colocado, elas têm esse princípio da vitimação. Então, elas se colocam como pequenas para que as outras pessoas tenham dó, tenham pena, e elas se diminuem, sendo que Deus nos mostra que a gente tem que ser cabeça e não cauda. A gente tem tudo isso fundamentado na Bíblia. Realmente está tudo revelado lá, e se você ler, você não vai ter medo de sonhar, independentemente do tamanho. E a gente, para realizar esses sonhos, a gente precisa identificar as motivações deles. O que vem primeiro? Você está simplesmente querendo fama, riqueza e status por você querer, porque você quer para você mesmo, ponto? Ou isso, de alguma forma, vai ser consequência porque seu sonho está conectado com algo maior? Né? A gente não pode se basear em sentimentos egoístas e acreditar que a prosperidade financeira é o fim daquilo que você está buscando. Acho que você tem que pensar mais que reconhecimento social, prosperidade, elas são consequências, não são erros, mas a grande questão aqui é saber se os seus sonhos têm apenas essas naturezas terrenas, né, tá centrado apenas nas coisas deste mundo, ou se você de fato está abraçando algo em prol de uma causa maior, porque por meio daquele sonho você vai atingir vidas, você vai ajudar alguém, você vai se ajudar, você vai se posicionar, e não necessariamente é só como posso dizer, envolvendo outras pessoas. Às vezes você, com a sua realização pessoal, vai atingir outras vidas. Você vai se colocar de uma forma que as pessoas vão acreditar que Deus existe porque ela está agindo na sua vida também. Então você vai se tornar um testemunho, um exemplo. E é confiar de todo o coração, que quando você vai colocar isso para Deus, Ele vai te responder e vai te direcionar. Às vezes a gente tem uma passagem até que foi de um culto sobre sonhos onde eu compareci, onde em 1 Samuel, no capítulo 1 mesmo, a gente tem um exemplo de Ana, que não tem um filho, e enfim, a questão é que ela sempre pede para Deus um filho, mas ele nunca atende em tese. Mas por quê? A motivação dela era para que ela tivesse sucesso com esse filho, para que fosse uma motivação estritamente para ela, para que ela pudesse mostrar para todo mundo que ela era capaz de ter um filho. E não é essa a motivação que Deus quer. Deus queria que o filho dela Samuel fosse abençoado, fosse usado como sacerdote dele. E só quando ela entendeu qual que seria o propósito do sonho, é que ela conseguiu alcançá-lo. Então a gente tem que ter cuidado para que não colocar isso como centro e não se vitimar também achando que isso é errado. De fato, isso é consequência e ok, você pensar assim, não tem problema. O problema é como você faz e por que você faz. É interessante ficar bem claro, então, para quem estiver escutando, os 2 pontos. O primeiro ponto é a questão da prosperidade. Como o Eduardo falou, como os demais falaram. É errado? Não é errado. Mas, ao passo que quando se coloca isso acima das coisas do reino, isso se torna errado. E outro ponto importante. Há muitos pastores que pregam nas igrejas, como o Abner também citou ali, eu estava me lembrando. Há muitos pastores que pregam na igreja que ter dinheiro é errado. Não sei se vocês já viram isso. Pastores pregando que a pessoa não pode ter dinheiro, não pode ter casa, não pode ter carro, porque isso vai corromper a alma dela. Aí fala, você não pode ter dinheiro, tem que ter dinheiro para a igreja. Aí olha só o distorcimento que a pessoa faz, né? Que líderes, entre aspas, religiosos fazem, né? Você não pode ter dinheiro, você não pode ter carro, porque isso vai corromper sua alma. A própria igreja católica, né, na época da reforma, né, ela fazia isso. Questão de comprar o seu terreno no céu. A riqueza que você junta, você não pode ser rico, porque senão vai corromper a sua alma. E aí veio João Calvino, lá da Reforma Protestante, falou, não, você pode trabalhar, você pode juntar riquezas, não tem problema. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho que é os 2 extremos, né? O cara que diz que é pecado ter dinheiro, que você não pode progredir. Isso. Eu acho que é um problema, e o outro lado também, que você só deve buscar isso, acho que os 2 extremos aí é problema, né? Então você encontrar um equilíbrio nesse meio aí, eu acho que é importante, né? Nessa questão toda. Eu volto mais uma vez na fala da Agatha, que ficou bem gravada na minha cabeça. Intimidade com Deus. A Daniela deu o exemplo de Samuel, eu dou o exemplo de Daniel. Daniel, o foco dele sempre foi Deus. E ao passo que Daniel focou Deus, ele foi crescendo dentro de Babilônia. Vocês podem ver que
Ele já chegou a ser o segundo maior de Babilônia, atrás apenas do rei, do governante. Outro exemplo é José. Então, ao passo que esses personagens, eles focaram em Deus, eles cresceram também, financeiramente, prosperamente, mas em nenhum momento eles se renderam aos bens, né? A questão da fama, sucesso. Eles focaram em Deus. E o seu crescimento, digamos, material, foi consequência do seu foco em Deus. Então, que fique bem claro essa questão, né? Ter fama, ter status, ter fama, decorrer da sua carreira, ter uma casa boa, um carro bom, é errado? Não é. Mas o foco não é os bens materiais, o foco é Deus. Ao passo que você foque em Deus, você busque a Deus, Deus pode sim te proporcionar um conforto, te proporcionar um status, te proporcionar um sucesso, mas sempre focando em Deus, no reino, na sua salvação. Guilherme, quer fazer mais algum cumprimento? Ué, cara... Não, eu compartilho da mesma opinião de vocês, é basicamente isso. Eu acho que nós temos sim que sonhar sonhos coletivos, sonhos para a igreja, sonhos para o reino, mas nós temos que ter os nossos próprios sonhos, nós temos que ter sonhos que sejam materiais, seja fazer uma faculdade, seja adquirir alguma coisa, algum bem. Eu não acho que é errado, eu acho. E se você tem esse desejo, se você tem isso se você anseia por isso, a gente deve ir atrás, sim. Deve fazer o que for necessário para conseguir atingir esses objetivos, mas sempre se lembrando, né, que tem que ser meios condizentes com a nossa conduta cristã e que também cooperem para o reino, sabe? Que seja uma coisa assim que você não vai ter e ser egoísta de ter só para si, mas também que tem que ser algo assim que vai ser bom para você, vai ser algo que pode te trazer um certo conforto, algo vai te agradar, mas tem que ser algo também que te aproxime de Deus, algo que te faça, te leve nessa direção. Acho que é isso. Não tenho muito a acrescentar, porque o que vocês disseram é o que eu penso também. Agatha? Bom, eu queria só contar um exemplo que acho que tudo que foi dito, eu sou um grande exemplo disso. Eu me lembro que antes de entrar na faculdade, eu tinha prestado vestibular 3 vezes, eu acho. 3 vezes. E parece que não dava, né? Então, assim, eu fiquei pensando, não, Deus, então, eu tenho um grande sonho, né? Fazer missões, eu tenho vontade de ir pra África, eu tenho vontade de fazer IBEL. E parece que tudo caminhava pra isso, mas na verdade não caminhava, né? E assim que eu entrei na faculdade, agora eu tô quase terminando, que eu compreendo, né? Então, eu vejo quando a palavra de Deus é concretizada na minha vida que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é preciso que eu faça uma faculdade, que eu tenha algum meio, né, de renda ou de inteligência, sei lá, alguma coisa assim, para que os meus sonhos possam ser realizados. Uma coisa que eu lembrei aqui enquanto o pessoal falava é a questão da individualidade, né? Que a gente tenta, às vezes a gente tende a encaixotar todo mundo igualzinho, né? Que todo mundo tem que agir igual, mas tem certos dons, por exemplo, que vão te levar a outros caminhos que outros não têm. Então acho que essa questão da individualidade também é importante, né? Por exemplo, o Abner, ele tem o dom de escrever, de cantar e tudo mais, são dons que eu não tenho. Então, eu não posso querer que ele haja de acordo com o meu padrão de sonho, daquilo que eu penso dentro da questão do sonho, né? Porque são dons diferentes e acho que essa individualidade que cada um tem, acho que Deus trata também de forma diferente, né? Então, acho que é legal ver isso também. Eu penso que a gente podia mudar um pouco essa coisa de, será que eu tô fazendo a vontade de Deus? Uhum. E de ser um pouco menos bundão. Desculpem, assim, mas de falar, cara, você é cristão, você tá lendo a Bíblia, você tá orando, você tem uma intimidade com Deus. Cara, seus planos não vão ser frustrados. Deus vai te usar aonde quer que você vá. Onde você plantar a sola do teu pé, o negócio vai ser abençoado, entendeu? Assim, então, é sério, a gente pode... Eu tô usando, obviamente... A música lá é clichê, mas por que não pensar assim? Não é errado, cara. Às vezes fica pensando assim, porque é a vontade de Deus, só que você não tem noção da complexidade que Deus tem e ele enxergar muito mais longe. Às vezes uma coisa você tá falando assim, isso aqui não é da vontade de Deus, mas você não sabe se Deus vai te usar daquela forma, cara. Por exemplo, fazer uma faculdade em biologia.
como será que Deus vai me usar? É melhor eu fazer teologia. Uhum. Para de pensar assim, cara, vai fazer biologia que Deus vai te usar lá também. Exatamente, entendeu? é por isso que eu digo que tem a individualidade, cada um tem os seus dons, né? Então, eu, por exemplo, eu sou péssimo em matemática, né? Eu jamais faria uma faculdade de matemática, por exemplo, né? Essa pergunta da vontade de Deus embute nela mesma uma intenção de fé utilitarista, que é o seguinte, eu vou fazer alguma coisa para Deus para que... E aí, cara, ou você adora Deus pelo que ele é, ou você tá errado aqui, cara. A questão é que também, assim, na verdade, pelo menos eu, quando busco esse direcionamento, não é nem pra tentar camuflar ou deixar de fazer alguma coisa, né, pra falar, não é vontade de Deus. É mais pra entender se é legítimo, se aquilo que eu tenho como objetivo, como sonho, é legítimo, é da vontade dele, é de acordo com o plano dele. Não necessariamente o que a gente tá colocando assim, é porque não vai acontecer porque é grande demais, ou isso é errado do ponto de vista. Acho que é mais pra alinhar mesmo, pra balizar se tá de acordo ou não com aquilo que a gente aprendeu dele. E eu concordo plenamente com você. A gente não tem que se limitar achando que só o que é menor ou só o que é pequeno é o que é o correto. Você me tira uma curiosidade, Dani? Como é que Deus te responde? Deus tem me respondido por meio das situações, de coisas que acontecem, oportunidades que surgem e que eu jamais esperava e que talvez eu nem buscava, por exemplo, de ter uma oportunidade, seja de trabalho, seja de algum lugar. A capacitação também, que é algo que não necessariamente vai chegar assim, você está capacitado, mas te abre portas para estudar, te abre portas para conhecer pessoas que vão te ajudar. E tudo isso, eu creio que seja o sobrenatural dele agindo. Não é sorte, porque quem tem fé não precisa de sorte, mas é o movimento dele. É algo que vai acontecendo, que você vai sendo direcionado e você vai reconhecendo. E ele me fala por meio da palavra, por meio dessas coisas que acontecem que ninguém estava esperando, por meio de coisas que você quer muito e de repente você não tem na mão, e você ora e Deus vai te respondendo, ainda não é chegada a sua hora, e depois acontece. Então, assim, é tudo uma questão de acompanhar a vida mesmo, assim, acho que é passo a passo, não é de um dia para o outro e também não é claro assim, para todo mundo ver. Você sabe quando Deus fala. Deixa eu jogar uma pergunta aqui na mesa, já puxando já mais uma vez esse gancho. E quando eu tenho um sonho, o sonho não dá certo, eu boto a culpa em Deus. Já pensaram nisso? Vamos supor, um casamento ou um namoro. Vamos partir para algo mais profundo agora, relacionamento. Um casamento, um namoro, não dá certo, dá separação. Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse se não fosse a vontade dele? Né? Esse namoro acabou, deve que foi porque Deus não queria mesmo que desse certo. Ou seja, a pessoa, ela tira sua responsabilidade, ela tira a sua culpa, vamos supor, né, no casamento, né? Seja qual dos lados for errado, todo um exemplo hipotético aqui. Vamos supor, a pessoa ela separa o casamento, separa o namoro e fala, Deus não quis que desse certo, ou Deus não era pra dar certo porque foi da vontade de Deus. O que vocês acham dessas pessoas? Eu me coloco nisso, eu vou ser sincero. Mas o que vocês acham dessas pessoas que botam culpa em Deus por seus sonhos, por seus objetivos não darem certo? Tenho duas observações. A primeira é que, na verdade, quando isso acontece, você pode reconhecer que, de fato, você não ouviu, ou que você não colocou diante de Deus, você não buscou, de fato, para saber, e a gente acaba falando, essa é a minha vontade, seja feita a tua vontade, mas eu quero, né? Então a gente começa a maquinar as coisas, a colocar as coisas que elas aconteçam da forma que a gente quer. Você não tem a humildade de esperar esse tempo e sentir essa certeza de que vem de Deus de fato. E a segunda é a questão de por que está dando errado? Por que deu errado? Você fazendo uma análise, você consegue entender se de fato você usou os meios errados para atingir aquilo, você não deixou o Espírito Santo lhe mostrar o caminho, você ficou sendo vítima o tempo inteiro e não tomou posse daquilo que era para você fazer, ou ainda, isso também podem ser provações. Então, se deu errado, não necessariamente é porque deveria dar certo também. Às vezes é uma experiência que você precisava passar para aprender um pouco mais. Não é que porque finalizou, não é porque terminou que de fato deu errado. Acontece que você talvez aprendeu naquele período que era o necessário e não mais do que isso, o que você deveria ter aprendido
o que era o propósito de Deus para que você aprendesse. Então eu entendo dessa forma. A gente não pode ser hipócrita no sentido de achar que não era a vontade dele e pronto. A gente tem que parar, examinar e entender qual é a lição que eu tiro disso, se é porque eu não esperei, porque eu agi por minha vontade, ou é porque de fato essa experiência agregou alguma coisa à minha vida e ela se cumpriu ali como ela deveria ter se cumprido, mesmo sendo um término, por exemplo. Certo. Agatha, o que você acha? Eu concordo e compartilho totalmente da ideia da Daniela. Daniele. Mas e aí? Não, é isso mesmo. Se eu fosse falar... já aconteceu isso na minha vida e eu não culpei a Deus, não culpei a mim mesma, mas às vezes acontecem situações assim que a gente realmente precisa passar, né? Não é apenas, não deu certo porque Deus não quis, ou não deu certo porque eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito. Não, é porque eu precisava daquela experiência e Deus me usou naquela experiência. Bacana. E você, Eduardo? E eu o quê? Você acha? Meu Deus. Essa questão. Igual, por exemplo, eu falei que de um casamento que não dá certo. Tá só brincando com você. Pois é, rapaz, esse lance de culpar Deus é complicado. Eu acho que isso é um pouco infantil até, né? Eu acho que nem todas as coisas a gente vai ter uma compreensão completa, né? Do porquê não deu certo, principalmente quando não dá certo, né? Porque quando dá certo, geralmente a gente atribui a vitória ou a conquista a nós mesmos, né? Mas quando dá errado, aí a gente começa a pensar, às vezes assim, o primeiro pensamento que vem, puxa, o que será que eu fiz de errado, né? Ou outra também, né? Por que Deus não me abençoou? Então, acho que é um pouco de infantilidade, às vezes, colocar a culpa em Deus. Acho que cada situação é uma situação, acho que todos aqui vivem numa realidade diferente. Eu acho que, na minha opinião, assim, não dá pra encaixotar isso e dizer, chegar numa compreensão completa, né? Quando é a vontade de Deus, por que não deu certo? Então, tem muitas coisas que eu fiz, que nem o C.S. Lewis, ele diz, né? Que uma conta, quando começa errada, por mais que você calcule, lá no final ela nunca vai dar certo. Você tem que parar e começar a conta de novo, né? Para você poder chegar ao resultado certo. Então, às vezes acontece muito isso. A pessoa começa a conta sabendo que está errada. Já aconteceu isso comigo. E no final das contas não deu certo mesmo, né? Mas eu sempre tentando, com a minha teimosia, com a minha burrice, e depois não adianta querer culpar Deus, né? Acho que isso é uma coisa muito pessoal, assim, né? Cada um avaliar a situação, por que aconteceu, tirar o aprendizado, que a Daniele disse, né? Então acho que é válido, assim, nessas situações. Certo. E você, Abel? Cara, eu penso que se o meu pai não tivesse me deixado ralar o joelho e as pernas enquanto eu tava aprendendo a andar de bicicleta, talvez eu não soubesse até hoje. E com Deus é a mesma coisa. Eu acredito que o sofrimento, o fracasso, frustração faz parte sim de um plano maior. E ao invés de eu ser infantil e culpá-lo, eu prefiro acreditar que ele é pai misericordioso e que tá me ensinando, saca? Até porque se formos ver, a gente aprende mais no sofrimento do que na alegria, né? A gente sai da zona de conforto e é aí que você prova sua fé. Você acredita? E tem aquela questão que eu já tinha falado. Se você pede para que seja feita a vontade dele, se vai contra a sua, você, poxa, mas como aconteceu e pedir para que seja feita a vontade dele, então deixe que ele faça a sua vontade, né? É aceitar também. A gente não pode ser teimoso e também tem que reconhecer quando tirar o time de campo. Dizem que também o deserto é uma escola, né? Então acho que vale a pena pensar nisso também. E Guilherme, pra fechar essa parte, o que você acha? O último. Acho que é basicamente. Acho que é isso, sabe? Às vezes a gente. Então, às vezes tem coisa assim que você tem certeza que. Sei lá, você acha que é algo de Deus, acha que é um plano de Deus, mas. E tudo tá dando certo e de repente acontece justamente isso, né? Tudo parece que seu sonho é frustrado, seu objetivo é frustrado. E quando de repente acontece, é igual vocês falaram assim, é um pouco de infantilidade. Não é um pouco, né? É infantilidade a gente colocar a culpa em Deus. Mas acaba que muitas vezes a gente faz isso. Mesmo você tendo consciência e você sabendo que não é culpa de Deus. É culpa sua, porque foi você mesmo que levou aquilo, né? E são coisas, igual vocês também disseram, né? Que, querendo ou não, a gente aprende muito com isso. Com as coisas que não dão certo, com as coisas que, muitas vezes, quando nós nos frustramos com algo,
Com certeza isso nos leva a aprender alguma coisa. Mas tem uma coisa que eu queria falar depois, que até lembrei, esse lance de quando não tá dando certo, não na visão, assim, do que a gente tá falando e tal, né? Eu me lembrei de uma fala do Afonso Solano, que ele queria muito ser desenhista, né, da Marvel e tal, então ele começou a estudar e tarará e parará, e no fim das contas ele não conseguiu ser desenhista. Então, e uma coisa que ele gostava muito era contar história, né? Então, o que ele fez? Ele redirecionou o talento dele para literatura, né? Tanto é que ele escreveu um livro e agora. Então, acho que às vezes quando você quer muito uma coisa e no fim das contas você pensa, puxa, isso ali não adianta, não tenho dom para aquilo, não. Por mais que eu tente, não é a minha área. Você tem outros dons, outras habilidades suas que você pode redirecionar, né? Então foi isso que ele fez. Eu achei bem bacana essa história dele, assim. Só pra concluir essa parte, Eduardo, é igual o Abner tava falando, né, Abner? Você tá escrevendo um romance, né? Uhum. E eu também tô escrevendo uma história. Eu até mostrei pro Eduardo algumas páginas já. Um conto, né? Eu nem digo que é um romance, não, um conto. Então, assim, eu tô escrevendo esse conto e eu sempre tive, assim, vontade de escrever, mas eu não sei se eu sou bom em escrever. Não sei se vocês conseguem captar isso. Aí ontem, eu gosto de ler muito. Eu sou muito fã do Tolkien. Criou O Senhor dos Anéis, O Hobbit, né? Toda a trilogia lá. E aí ontem foi o aniversário do nascimento dele. E eu criei um pequeno conto sobre ele, focando nos últimos momentos de vida. E coloquei num grupo no Facebook sobre Tolkien. Esse grupo ele tem mais de 7 mil membros. Tolkien Brasil. E aí, pela minha grata surpresa, né? Esse conto que eu publiquei, eu tô vendo ele aqui agora, ele tá com 111 curtidas, 45 comentários. Inclusive, teve até pessoas que falaram aqui, você deveria trabalhar com isso, deveria escrever, assim. Sabe? Então, assim, aí eu fico imaginando, talvez isso era o que tava precisando poder me motivar, sabe? Porque realmente me surpreendeu. Eu coloquei esse conto apenas como homenagem ao Tolkien. E acabou que o conto teve mais de 100 pessoas curtindo, teve mais de 45 comentários. E os comentários, a maioria falando que se emocionou, que chorou, por incrível que pareça. Por exemplo, tem uma que falou bem aqui, só pra você ter uma ideia. Parabéns, quase que chorei litros aqui. Tive que me conter, no trabalho não dá muito certo. Mas que uma lágrima escapou, e isso escapou. Linda homenagem que dá aquele aperto no coração. Então, ela escreveu a pessoa aqui, né? Então, assim, aí eu acho assim que essa era talvez a motivação que eu faltava para poder continuar nesse sonho, né? Igual o Abner, né? Esse sonho de escrever um livro, de escrever um conto, né? Só cumprimentando, Eduardo, falou aí, eu me lembrei desse episódio que aconteceu comigo ontem também. Pode ser um termômetro, né, cara? Você escrever e publicar, escrever alguma coisa, publicar e ver a reação das pessoas. Né? Verdade. Bom, vamos continuar então? Partindo então para a última pergunta, eu começo então agora com a Daniele. E a pergunta é a seguinte: para se realizar um determinado sonho, o que é necessário? Eu acredito que você precisa primeiro entender de onde vem esse sonho. Então, como a gente já falou aqui no início, qual que é a motivação do seu sonho? Por que você está tendo esse plano para sua vida? O que te faz querer isso? Para a gente saber se de fato é algo egoísta ou não, de onde vem isso? Qual que é o propósito de você realizar esse sonho? Como você vai se sentir quando realizá-lo? E depois disso é apresentar de fato, eu creio nisso, que você tem que apresentar a Deus o seu sonho, por mais que ele já saiba, é claro, mas orar e colocar em oração, entendendo porque foi o Senhor que colocou esse sonho no meu coração, é parte do seu plano para minha vida, que eu realize ele ou não, e entender com mais profundidade o que você precisa fazer. Aí um terceiro passo seria estabelecer mesmo um plano, que a gente precisa fazer algo para chegar lá. Então ter foco, ter força, ter fé pra gente conseguir definir o que você vai ter que colocar como sacrifício. Vai ser tempo, seja para oração, seja para se preparar também. E você tem que crer que
que você é capaz também. Senão não adianta todo mundo depositar a confiança em você, Deus te dá a oportunidade de realizar aquele sonho, mas você mesmo não acreditar e titubear em todos os momentos. Depois que você tem esses passos, né, o que você precisa, sejam pessoas, ferramentas, planos, enfim, cada sonho é de uma forma diferente. A gente tem que ter paciência e sabedoria, tanto para deixar cumprir aquilo que você fala, né? Deus, seja feita a tua vontade. Então deixe que ele faça a vontade dele e também faça a sua parte, né? Porque todo mundo que quer alguma coisa, as pessoas precisam fazer a parte delas com sabedoria, não é a qualquer preço. Então é perguntar por que eu tenho esse sonho e como eu vou realizá-lo. Depois disso, é esperar em Deus algumas coisas, mas também acreditar que ele vai te prover recursos para fazer o que é necessário. O que está a seu alcance, você tem que pegar e fazer, sem duvidar. A partir do momento que você tem certeza que aquele sonho é para ser realizado, é algo que faz parte do teu plano, você tem que correr atrás também. E não desistir por qualquer coisa. Não é porque deu errado 1, 2 vezes que você precisa desistir. Bacana. E você, Agatha? Bom, eu também acredito que é preciso determinação. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, é preciso que você corra atrás disso, né? Eu tenho um sonho de terminar minha faculdade, de apresentar meu TCC e ser bem aprovada. Não basta ser aprovada, mas bem aprovada. Então, o que eu preciso para isso? Estudar e me capacitar cada dia mais e correr atrás disso e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. É claro que dificuldades eu vou ter sempre, mas confiar que Deus, ele tá no controle. Abner? Cara, bom, vamos lá. Eu acredito que a escolha da semente é ideal. A preparação do solo também. Por que eu tô dizendo tudo isso, cara? Porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Eu cresci numa casa em que tinha uma mangueira e... Mangueira que dá manga, ok? E tem um pé de manga. E um pé de manga. E um pé de coloral. E as minhas tentativas frustradas de criar outros pés de manga... E que eu ia lá, pegava as sementes e enterrava, né, na terra, achando que, sei lá, daqui a um tempo iriam crescer outras árvores ali no quintal. E eu lembro de minha mãe falando que não adianta, porque tem que escolher a semente certa, não é toda semente que vai dar uma boa árvore. Então, acho que tem a ver com o papo que a gente está tendo aqui. Nem sempre aquilo que o nosso coração está inclinado a fazer vai dar bons frutos. Escolha sementes primeiro, submeta-as ao crivo do mestre e eu acho que você vai colher bons frutos. Bacana. E você, Guilherme? Eu acho que você primeiramente tem que colocar, né, o seu sonho, isso que você deseja, almeja, na presença de Deus, né, para ver se a sua vontade está convergindo, né, é a mesma vontade de Deus. E também, eu acho que também você tem que ir atrás, porque não é só você falar assim, Deus, eu tô afim de fazer isso. Aí você senta a bunda na cadeira e fica lá morto, né? Não vai adiantar muita coisa. Se você tem um sonho assim, você fala assim, não, eu quero passar num concurso público, eu quero uma faculdade, eu quero ter uma condição financeira melhor. Ou seja, qual for o seu sonho, você tem que colocar isso diante de Deus, colocar isso para que Deus te ajude, Deus te oriente, mas você tem que fazer a sua parte. Se seu sonho é a aprovação num concurso ou no vestibular, vai estudar. Se o seu objetivo é ter uma condição financeira melhor, vai se qualificar para isso, vai buscar um emprego melhor, uma condição de trabalho melhor. Acho que o que a gente faz muitas vezes é quando assim você para pensar em sonhos, pensar o que você quer pra sua vida. Tem dois extremos. Tem aquelas pessoas assim que vai atrás sem se preocupar com aquilo que Deus tem pra ele, e tem aquelas pessoas que entregam pra Deus e não fazem mais nada. Eu acho que tem que ter um certo equilíbrio. A gente tem que confiar sempre em Deus e estar sempre ciente de quem vai operar e quem vai fazer com que dê certo, com que aquilo realmente ocorra, é Deus. Mas nós temos que entender que nós temos uma parcela de responsabilidade naquilo. E que uma parcela considerável. Porque se você quer algo e você não for atrás de algo, esse algo não vai cair do céu nas suas mãos e pronto. Pode ser que aconteça, sei lá, é um milagre. Mas assim, por via de regra, você tem que ir atrás. Por via de regra, se você quer realizar um sonho, você tem que ir atrás dos seus sonhos, você tem que buscar. Eu acho que é basicamente isso. Ok, e para fechar com chave de ouro,
nosso Eduardo. Bom, a pergunta é como é que é ali para realizar um sonho, o que é necessário, né? Então, anote aí que eu vou dar a receita. Você vai precisar de 3 tabletes de fermento, 1 colher de sal. Ninguém pegou a piada, né? Poxa. Não, foi ótimo. Ninguém riu. Não, assim, a gente entendeu que é uma piada, mas ninguém tá A com gente muita tava vontade de esperando rir, sabe? A gente tá... Você esperando a receita do pão acabar, vai. Ó, 250 ml de leite morno, 3 colheres de açúcar. É o forno? Depois tem a receita do recheio aqui também. Não, mas aproveitando esse gancho, né? Mesmo falando, brincando aqui esse lance de sonho, tem os ingredientes e você vai ter que colocar a mão na massa, né, cara? Nada ficar... Não espere que o sonho se faça sozinho, né? Então, de tudo que foi falado aí, acho que não tem muito o que acrescentar. O lance é correr atrás, né? Que nem diz o Arnold Schwarzenegger, né? Você não sobe as escadas com as mãos nos bolsos, né? Então, acho que o lance é você correr atrás dos objetivos. Né, levando em consideração tudo que a gente ponderou aqui, né? Falando sobre os sonhos e tal, quais os objetivos. Então, acho que é isso aí. Alguém gostaria de deixar alguma dica de livro, filme, ou até mesmo banda, música sobre o tema? Na verdade, eu tenho um livro que eu comecei a ler agora, chama Extraordinário, do John Weber. Eu não sei se vocês conhecem, ele é americano e eu assisti uma pregação dele e acabei comprando o livro também. Mostra bastante como a gente pode acreditar que é possível fazer mais e não ficar nessa questão da vitimação e se esquecer também de que a gente pode ter coisas maiores. Eu posso mandar um nome para você, só preciso confirmar e você pode colocar no blog ao invés de colocar no podcast. Vou indicar então o livro chamado O Segredo, que... Tá. Alguém já leu ele? Já não é mais segredo, né? Não, tô brincando. Não, tô brincando. O segredo pra ninguém, né? Bom, Eduardo, Abner, dicas de livro, Guilherme. Cara, eu tenho uma dica de livro, sim. O nome do livro é A História Secreta da Marvel. É um livro do Sean Howe. Fala sobre a história dos super-heróis que a gente conhece até hoje, assim, mas por que tem a ver com sonhos, né? O Stan Lee, cara, criou o Homem-Aranha, né? E ele criou muito tempo atrás. É que eu tô contando tudo isso porque o livro conta, basicamente, o sonho do Stan Lee se concretizando quase 60 anos depois, com ele já velhinho, assim. Então, sei lá, se serve como motivação. É um livro que eu li recentemente que mexe com essa coisa do o que você realmente tem de sonho, assim. E o quanto tempo você está disposto a esperar que ele se concretize. Bacana. Guilherme, Agatha, tem alguma dica? Não, eu indico uma música, o nome dela é Conflitos, da banda Gion, que fala realmente desse conflito que a gente tem em saber aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa. Bacana. Eu lembrei daquele filme com o Will Smith, A Procura da Felicidade, né? Que é uma história de superação também, que ele buscou ali, passou por dificuldades e tal, e realizou o sonho dele também, né? Então acho que fica aí a dica. Eu vou dar uma dica de um filme. Esse filme, talvez alguns já tenham ouvido falar dele. Ele chama A Vida Secreta de Walter Mitty. Nossa, é ótimo, cara. Vai mesmo, você vai curtir. Já viu ele, Abner? Vai lá. Vai que é certeiro. É muito bom. Ele? Sim. Comenta um pouco então. Comenta um cara, pouco. O cara tá... eu não vou... Cara, eu sou péssimo pra contar. Eu não, geralmente solto spoiler. Não, então você não vai contar. Não conta não, deixa. Não. Então terminamos aqui. Foi lindo, gente. Valeu, vambora. Nossa, é um cara... que ele é um cara, assim, inerte, é um cara acomodado, mas ele tem vontade de ousar, só que não ousa, sabe? Por exemplo, ele gosta de uma garota, só que ele não chega na garota. Ele fica apenas imaginando chegar na garota, mas aí fica só na imaginação, no mundo irreal, digamos assim. E aí a parte real de ousar, de chegar lá e de falar com ela, ele não faz. Outra mensagem que eu percebi é que ele é um cara infeliz, ele é um cara triste. É um cara, por exemplo, que não é contente com o seu emprego, se acomodou e aí tem vontade de dar o chute no balde, mas não tem a coragem. Seria mais ou menos isso, sabe? Não falei certo? Não é nada de...
Ô, Rômulo, vem com ele. Cara, eu tô brincando com o Rômulo. É assim, tem a ver, mas isso que você colocou é muito pouco pra resumir, assim. Coisa que eu vi as críticas, só que eu não quis falar pra não dar spoiler. Que eu nem... Exatamente. É difícil falar sobre e não dar spoilers. Mas assim, só pra as pessoas se animar aí, quem estiver ouvindo, é um dos bons filmes que o Ben Stiller fez recentemente. Que eu ia dizer, cara, porque o Ben Stiller, olha, pra... Não, mas é sério, esqueça o que você já viu sobre ele. Ele é o diretor do filme. Sim, uma amiga minha falou e até me surpreendi, cara. Eu pensei, puxa vida. E ela tava falando bem do filme e tal, né? Eu pensei, puxa. Aí tem uma história também assim que é a realização de um sonho também, né? Ele tá pra fazer isso já faz muito tempo. Aí que tá, né? Pra você fazer o que você quer, assim, concretizar um sonho, você tem que fazer umas bobagens que foram os filmes recentes dele, assim. Então, de repente, você faz lá porque é um acordo que você tem com a produtora, enfim, os grandes estúdios, né? Pra produzir um filme como esse. Vale a pena demais. A Vida Secreta de Walter Mitty. I went across to Switzerland where all the yodelers be to try to learn to yodel with my yodel-o-dee. Bom, então galera, muito obrigado então para todos que passaram essas horas escutando a gente falar sobre sonhos, sobre objetivos. Agradeço também o pessoal que está aqui participando. E para a despedida, eu já começo então com... Vamos lá então, Agatha, se despede então, pessoal aí. Bom, gente, foi muito bom mais uma vez, né? E eu espero que todos tenham gostado e que todos, né, planejem bem a vida de cada um e que realmente possamos ter a intimidade que eu comentei no início com Deus para que nós não venhamos a nos frustrar e também que a cada dia nós possamos entender que a vontade de Deus é muito maior que a nossa e bem melhor que a nossa. E é isso. Bacana. Guilherme? Bem, isso aí foi lindo. Começar... Tem que falar foi lindo, porque senão não foi eu. Não. Foi muito bom estar aqui esse momento com esse pessoal discutindo esse assunto que eu acho que é tão... Sei lá, que eu acho que todo mundo tem isso na cabeça, né? Sonhos, objetivos e tal. Então é isso aí, valeu e até o próximo. Valeu. Eduardo? Esse aí foi bom estar com você, brincar com você. Valeu pelo convite mais uma vez. Rômulo, brigadão aí, cara. Fazendo um jabá aqui, acessem massacrente.com.br. Valeu, brigadão aí. E reflitam aí sobre tudo que a gente falou e retenham o que é bom, né? Beleza. Passa agora pro Abner. Obrigado aí, galera, por ter me convidado. Se vocês quiserem acessar um conteúdo ou outro, vá lá no www.achandograça.com.br. A gente produz um podcast chamado GraçaCast. Enfim, entra lá e curta. É isso. Abner, fala do livro mesmo agora, pro pessoal se interessar, quiser baixar tudo mais. Não. Vai, tá, vou fazer o cara que é o autor do livro. Nunca mais o Abner. Você tá falando do e-book? Do e-book? Do e-book, tô falando do e-book lá do BTcast, mano. Bom, eu pensei que era do livro. Do livro eu não posso nem falar. Tô falando do BTbook. Tá, beleza. Galera, e também a gente citou no podcast aqui sobre um e-book que eu havia lançado pelo selo BTbooks. Vai estar aqui no link deste post. Então você pode clicar lá e baixar gratuitamente. É isso. Ok. E pra encerrar aqui, né, com chave de ouro, a nossa estreante, Daniele. Valeu, Daniele, com você. Só obrigada pelo convite mais uma vez. Foi muito bacana a experiência de participar. Espero poder participar dos próximos. Contem comigo. E eu espero realmente, sinceramente, que tudo isso tenha contribuído. Então, todo mundo que está ouvindo, que vocês repassem essa mensagem, porque vale a pena pensar sobre sonhos, assim como realizar. Então, bacana demais a iniciativa de vocês. Quem sabe a Daniela é nossa próxima aquisição aqui do podcast, né? Gente, então é isso aí. Muito obrigado para todos que nos acompanham até agora, as palhaçadas aqui, as risadas. Acho que esse foi o programa que eu mais ri e até chorar aqui. Desculpa aí, tá? Pelas tiradas aí do Abner, tá? Ele tá pedindo desculpas por mim? Que é isso? Caraca, velho, que feio. Desculpa. Vou ter que pedir, né? Vocês podem ter certeza que vocês não vão ouvir o Abner aqui por um bom tempo. Nossa, que isso?
Ok, o Rômulo, gente, eu vou peço desculpa pelo Rômulo. Hoje o Rômulo não tá num bom dia. Ele tá falando muita coisa sem nexo, então. Mas eu acho que... Desculpem o Rômulo aí. Bom, é isso aí então, galera. Muito obrigado. Fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.